Mesmo com as constantes campanhas de prevenção e alerta para a realização dos exames que podem detectar o câncer de próstata em estágio inicial, muitos homens com idade a partir dos 45 anos ainda relutam em seguir as recomendações do rastreamento. O câncer de próstata, gente, é o tipo mais comum entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele. Atualmente, o país registra cerca de 70 mil novos casos e 15 mil mortes causadas pelo tumor. Falta de informação, preconceito e vergonha são algumas das razões que levam o público masculino a deixar de lado procedimentos simples, rápidos e indolores e fundamentais para identificar a doença em estágio inicial. O tratamento para quem identifica precocemente o câncer de próstata chega a índice, minha gente, de cura de até 90%. Mas para falar sobre esse assunto, eu e você hoje, vamos receber ele que é médico, se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu? Médico urologista, o doutor Otávio Berti, com muito carinho a gente recebe. Doutor Otávio, entra aqui na nossa salinha da Saúde e Fé. Boa noite, bem-vindo, doutor. Boa noite. Que alegria recebê-lo, viu? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui de esclarecer o santo povo de Deus sobre um tema. Estamos terminando o mês de novembro. A campanha tem servido, doutor? Tem. É importante a gente poder esclarecer. Aproveito para agradecer o espaço dado aqui para passar informação para a população masculina, mas é muito importante. Eu vou dar alguns detalhes mais para frente. O Brasil se vestiu de azul nesse mês ou não? Sim, totalmente de azul. Porque o rosa é um sucesso de absoluto, né? O Outubro Sim. Rosa, né? Sim. Então a gente também não pode ficar atrás, né, doutor? Temos que prever. Doutor, por favor, sente-se. Gente, já está conosco aqui o doutor Otávio Berti, nosso médico urologista, que aceitou o nosso convite aqui para falar tudo sobre câncer de próstata. Doutor, talvez a primeira pergunta que a gente, bate-papo inicial, próstata. Quando a gente fala de próstata, a gente tem até aqui um molde, enfim, um protótipo. Onde se localiza e qual é a principal função que a gente tem da próstata, doutor? Então, a próstata ela é uma glândula que tem a forma de uma noz, mais ou menos, pesa em torno de entre 20 e 30 gramas. É pequena? Pequena. O tamanho normal é nessa faixa. E ela fica localizada logo abaixo da bexiga. Pode pegar, doutor. Fique à vontade, doutor. Ela fica aqui. logo... Não desmontar tudo aqui, né? Exatamente. Ela fica nessa região, na parte, a parte mais inferior da bexiga. Isso daí não é a próstata? Não, isso aqui é a bexiga. A bexiga. É que aqui nesse molde a gente não está com a próstata. Ela está nessa região aqui mais inferior da bexiga e ela compõe a parte inicial da uretra, do canal urinário. Ela tem a função urinária no controle urinário, né, para evitar perdas indesejadas, e também tem função reprodutiva. Ela compõe aquele líquido que vai compor o sêmen. Então, basicamente, são duas funções, função urinária e função reprodutiva. Isso é o que ela tem na sua função, o porquê que ela existe. Claro, é uma glândula e é uma glândula somente masculina, tem que deixar bem claro, masculina. E ela fica doente também, doutora? A glândula fica doente? Quais são as principais doenças que podem acometer uma próstata? Nós podemos dizer que tem 3 principais doenças que podem acometer a próstata, né? Existem as inflamações prostáticas, nós chamamos de prostatite, geralmente por infecção bacteriana. Existe uma doença também que é comum no envelhecimento masculino, também após os 45 anos de idade, que é o aumento volumétrico da próstata, formando nódulos de hiperplasia, que vão causar alguns sintomas no paciente, como dificuldade para urinar, jato mais enfraquecido, o paciente começa a levantar várias vezes à noite e aumento da frequência urinária. Quando o senhor fala que um dos problemas é a prostatite, que é bacteriano, por que surge? Por que se acumula ali? Por que se acumula bactérias? O que leva a bactéria nessa região, doutor? Normalmente pode estar associado com uma infecção urinária, né, uma cistite, e o trato, como eu mostrei ali no molde, o trato urinário, a bexiga, ela tem uma comunicação com a próstata. Então essa bactéria ela pode subir para a região prostática, causando uma inflamação bacteriana. O senhor falou assim que ela fica bem atrás da bexiga? Inferiormente, abaixo. Abaixo da bexiga, ou seja, a bexiga ela vai se enchendo aos poucos na medida que a gente vai eliminando o líquido, enfim, forma a urina e a gente vai esvaziar a urina pelo um canal, né? O nome do canal é? Uretra.
E o canal da uretra passa dentro da próstata, doutor, é isso? Sim. A uretra tem 3 porções, né? O canal da urina, que nós chamamos de uretra. Tem a parte peniana, tem a parte membranosa, que a gente chama, que é onde tem um esfíncter externo, e existe a parte interiormente à próstata, que é a porção inicial do canal urinário, onde também tem um esfíncter. Esfíncter é o quê? Seria uma válvula que controla, que segura a urina ou libera quando o paciente deseja realizar a micção. O doutor, então, o outro, você falou da prostatite, a hiperplasia? Hiperplasia é o prostática. Crescimento. É o crescimento. É natural que todo homem, a partir dos 45, a próstata começa a crescer um pouquinho, doutor? Isso. Na verdade, 70% dos homens, após os 45 anos de idade, vão ter um aumento prostático. É uma coisa natural e de acordo com o envelhecimento. Quanto mais velho o paciente, maior essa chance. Mas não necessariamente todos apresentarão sintomas, como esses que eu acabei de referir, né? Diminuição do jato, vontade de ir no banheiro a todo momento, levantar várias vezes à noite. Não são todos os pacientes que vão apresentar esses sintomas, mas 70% dos pacientes vão ter aumento de próstata. Agora, dói, doutora? Ou seja, ela manifesta assim, alguma dor? Ou seja, o fato de ter uma prostatite, o fato de ter uma hiperplasia, que é o crescimento natural da próstata, isso manifesta alguma dor? A pessoa sente um desconforto ou não? Sim. Na prostatite, o paciente tem uma micção bem dolorosa, uma queimação no canal urinário, muitas vezes associada a febre e calafrios. E na hiperplasia prostática benigna... Que é o crescimento? Que é o crescimento, o aumento volumétrico da próstata com envelhecimento, o paciente também pode ter dor ao urinar. Pode ter queimação, além daqueles outros sintomas. Agora, doutor, e quando se começa assim, a perceber que está tendo assim, alguma coisa um pouquinho mais séria? O homem vai urinar, pode aparecer, por exemplo, um líquido mais avermelhado que sangue, ou seja, é um sinal que o corpo está dando assim, olha, vai sangrar, então cuidado que pode ser algo que está vindo da próstata, alguma coisa assim? Pode. O sangramento na urina, o termo técnico é hematúria. Okay. Né? Esse sangramento, ele pode ser multifatorial, tem várias causas. Tá? Uma delas é a hiperplasia, o aumento da próstata, o câncer de próstata também pode causar esse sangramento, mas existem outras doenças também, na bexiga, um câncer de bexiga, uma infecção na bexiga, a cistite, também pode causar esse sangramento. Entendi. Doutor, a gente trouxe algumas imagens, algumas fotos, até mesmo para você que está em casa, localizar, saber, olha, que está falando da bexiga, atrás da bexiga, embaixo da bexiga. Então vamos mostrar algumas fotos, assim, que a gente tem com muito carinho. Vou pedir para o diretor colocar aí, o nosso querido doutor Otávio vai comentando. Aí a primeira foto, claro, né, o lacinho azul com o bigodinho aí. Está funcionando então, doutor? Tá. Os homens estão estão tendo mais consciência da importância dos exames ou ainda não? Olha, sim, eu vou dizer para você que sim. A gente está cada vez mais tentando quebrar esse tabu em relação aos exames de próstata. Lógico que ainda tem muitos pacientes ainda que estão resistentes em relação à realização dos exames. Entendi. Mas eu tenho percebido na prática clínica mesmo que cada vez o paciente está aceitando mais a realização dos exames, está se importando mais com sua saúde. É importante assim a gente perceber que algumas cidades, assim, algumas repartições públicas, alguns prédios, enfim, em outubro pintaram de rosa e agora, eu moro lá em São José dos Campos, fizeram um arco novo lá, bonito, perto da minha casa, inclusive, pintaram todo, aliás, à noite fica iluminado de azul. É um alerta, assim, para prevenção do câncer de próstata. Temos outra foto, diretor, assim, para a gente... Aí, doutor, essa foto... Essa foto é só para ilustrar ali ele está mostrando a localização da próstata. Tem a bexiga logo acima daquela caneta ali e a próstata ela fica bem na base, bem inferiormente à bexiga ali. E um detalhe também que não dá para ver nesse desenho, mas a próstata ela tem uma relação com o reto. Ela fica à frente do intestino, né, do reto. E por isso depois eu vou falar por que a gente faz o exame de toque. Exatamente. Mais uma foto, então essa é a localização. Aí, doutor, a pessoa já começa a se queixar, né? Do que está se queixando ali, doutor? Provavelmente o paciente pode estar com uma retenção urinária, né? Que é quando a urina ela não sai, levando a um quadro que a gente chama de bexigoma, né? Então o paciente sente muita dor, a bexiga fica muito cheia pelo fato dele não conseguir urinar. Isso normalmente se deve à doença, ao aumento da próstata, né? Entendi. Vai comprimindo o canal?
comprime o canal e chega um determinado momento que o paciente não consegue mais urinar. Uau, né? Mais uma foto aí. Opa, a coisa já começou a ficar mais séria aí, doutor. Essa foto aí está ilustrando aí um crescimento de um tumor na região periférica da próstata, né? E a importância desse desenho aí é que na zona periférica está localizado 80% dos tumores de próstata. Nessa zona. Na zona periférica e vai entrando, né? Isso. Olha que interessante. E acho que temos mais uma foto, diretor. Mais uma mostra. Aí já é o câncer, doutor. Aí já é a visão por microscopia, né, de um câncer de próstata. Isso normalmente quem faz essa avaliação mais detalhada é o médico patologista. Quando a gente faz a cirurgia, a gente sempre envia essa peça para o patologista analisar a gravidade da doença. Então isso só ilustra o que o patologista ele vai confirmar após a cirurgia. Quais são os sintomas, né? Os sintomas que começam, a gente já entendeu, a prostatite, bacteriano, a hiperplasia benigna, que é o crescimento natural, e um outro problema é o câncer, né? A gente até viu fotos assim. Como é que eu percebo quais são os sintomas que o câncer vai começando a desenvolver no corpo, doutor? Então, hoje em dia, a grande maioria dos pacientes com câncer de próstata, eles não apresentam sintoma. Cerca de 80%... É silencioso a coisa? É silencioso. Então, hoje nós estamos descobrindo cada vez mais cedo o câncer através dos exames de sangue, o PSA e o exame de toque. Porém, quando o paciente apresenta algum sintoma, normalmente pode ser um indício já de uma doença avançada. Tá? O paciente pode apresentar sangramento urinário, pode apresentar dor na região pélvica, dor óssea, que já seria um sinal de uma doença disseminada. Que já ultrapassou as fronteiras de uma próstata, já está correndo pelo corpo. Doutor. Já está ou fora da próstata, localmente avançada, ou já está à distância, que a gente chama de metástase. É verdade que um dos primeiros lugares que a metástase vai no osso, que o câncer gosta do osso, doutor? O câncer de próstata, o órgão mais acometido em região à distância de metástase são os ossos e os pulmões. Aí começa a dolorir, a pessoa sente muita dor óssea, dores até incapacitantes com necessidade de analgésicos derivados da morfina. Entendi. Muitas vezes. Doutor, a gente trouxe uma maçã, né? Ou seja, o assunto hoje não é alimentação, por mais que a gente fale de dieta, viu? Mas o senhor tem uma maçã ali porque, e com essa maçã, o senhor vai mostrar o canal da uretra e ao mesmo tempo, assim, por que o exame do toque retal é muito importante, doutor? Por favor. Então, só para mostrar aqui, a gente pegou essa maçã aqui, a próstata ela parece na verdade uma noz, né? Um pouquinho menor que a maçã, pesa cerca de 20 a 30 gramas. Mas a maçã é o seguinte, a próstata é o seguinte, a uretra é esse canal que começa inicialmente... O canal do xixi. O canal do xixi. Começa inicialmente na região da próstata, então você pode ver aqui esses dois sulcos aqui, que a gente representou através da maçã, seria a porção inicial do canal urinário, da uretra. Certo. Né? Por que a gente faz o toque? Né? O toque, na verdade, ele tem a maciez, a consistência da próstata, ela tem a consistência da ponta do nariz. Né? Então, normalmente, quando você vai fazer um exame de toque, é muito parecido com a consistência da ponta do nariz. Tem essa cartilagem, mais ou menos essa consistência. Entendi. Aqui. Quando você identifica algum endurecimento, algum nódulo, a gente já pode estar suspeitando de um câncer de próstata. Então, não basta só o PSA, que é o exame de sangue. O PSA vai nos dizer o que, doutor? Na verdade, o PSA ela é uma proteína produzida especificamente pela próstata. Ela pode não ser só um indício de um câncer, ela pode ser um indício de qualquer doença prostática. Prostatite, hiperplasia. Hiperplasia, prostatite ou câncer. Mas ele já pode ser um sinal, a sua elevação já pode ser um sinal de uma doença em fase inicial. Porém, cerca de 20% dos pacientes que têm um exame de sangue, o PSA normal, ele pode já ter algum acometimento na próstata que você pode identificar no exame de sangue. Então, na verdade, um não exclui o outro. É necessário fazer o exame de sangue e o exame de toque. A ultrassonografia também é importante, doutor? Para exame de rotina para próstata, no intuito de diagnóstico precoce do câncer, não faz parte da rotina. Só o tamanho. Ela é boa para avaliar principalmente os casos de hiperplasia prostática benigna, que você avalia o tamanho da glândula,
se ela está aumentada, e também ela tem uma função importante para ver se o paciente ele já está tendo problema em relação a essa compressão no canal da urina. Você avalia o resíduo retido de urina na bexiga. Então a pessoa vai fazer um exame de sangue e o médico pedir, um urologista, o PSA. Vai ter um número, vai ter uma escala. Ou seja, se aumentou a escala, ou seja, não se assuste, porque pode ser uma prostatite, tem que descobrir o porquê que aumentou o número. Mas também pode ser uma prostatite, uma hiperplasia, que é o crescimento, ou também um indício de um câncer, doutor. Exatamente. Por isso que não é só o PSA. Tem que ter o toque também, porque vocês médicos vão ver se tem algum tipo de carocinho, doutor, é isso? Exatamente. Esse carocinho é o que a gente fala que é um nódulo, né? É um nódulo ou um endurecimento da consistência da glândula prostática. E como o senhor falou, começa na região periférica, é isso? Sim. 80% dos tumores de próstata malignos, eles acometem a região periférica, mas às vezes esse tumor pode estar localizado na zona que a gente chama central, que seria essa zona interna aqui, ele pode acometer essa região em 20% dos casos e às vezes você não consegue acessar pelo toque. Agora, doutor, então a partir dos 40, 45 anos, se tem algum histórico familiar, porque tem um fato genético também, doutor? Sim. Existem os fatores de risco, né, para câncer de próstata. O que é fator de risco? É um aumento da chance de uma determinada população apresentar essa doença ou de forma mais agressiva ou mais cedo. História familiar positiva. Existem trabalhos mostrando aí que se você tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata... Ou seja, o pai, a mãe, o avô, a avó? O pai, o tio, né, um irmão... Esse risco ele é dobrado. Uau. Se você tiver 2 familiares de primeiro grau com câncer na família, esse risco é vezes 6. Uau. Tá? Pacientes da raça negra, eles podem ter uma doença mais precoce e mais agressiva. Entendi. E a obesidade também é um fator de risco. Então, nesses pacientes, a gente aconselha a iniciar a realização dos exames anuais um pouquinho mais precocemente. Entendi. Você viu, gente? A importância disso tudo é fundamental, porque é silencioso e quando está só na próstata, o problema é uma forma de tratamento. O problema é quando as células cancerígenas já saem da periferia da próstata e começam a circular pelo sangue e vai em órgãos, qualquer órgão do corpo humano, ela pode se instalar, doutor. Aí é o que nós chamamos na medicina de metástase. Metástase. Agora, doutor, assim, o fato, sim, a pessoa está lá com uns 45, 50 anos, já definiu a prole, né? Já definiu a prole, porque a gente sabe da importância da próstata, do líquido seminal, etc. Já definiu, não vai ter mais filhos. Por medida preventiva, para eu não ter o perigo de amanhã depois desenvolver o câncer de próstata, eu posso tirar a próstata ou não? Não, de maneira alguma. A cirurgia para a retirada da próstata é uma cirurgia radical, é uma cirurgia agressiva, com o intuito de sempre primeira coisa que a gente pensa é curar o doente, não deixar a doença. Qual que é o grande problema? As sequelas dessa cirurgia que podem ser deixadas no paciente. As principais sequelas é o quê? A impotência sexual, que pode chegar em 50% dos casos, e incontinência urinária, que é extremamente desagradável na qualidade de vida do paciente, podendo chegar a 15%. Então não existe essa conduta de retirar a próstata radicalmente para prevenir um câncer. Então é importante cuidar, é a prevenção. Doutor, eu posso chamar mais alguém no bate-papo aqui conosco, doutor? Gente, olha, eu faço questão de chamá-la, né? Porque é muito interessante essa história. Porque foi criado em 2008, minha gente, 2008, e é justamente a gente quer falar sobre uma realidade que eu vou pedir para o TP subir um pouquinho aqui, com muito carinho. Criado em 2008, o Instituto Lado a Lado pela Vida tem se dedicado a levar informação sobre saúde e conscientizar sobre a importância da mudança de hábitos para a adoção de um estilo de vida mais saudável, focado na prevenção. Eles fazem isso por meio de nossas campanhas e pilares, atuando em todo o Brasil. E para contar um pouquinho mais sobre o trabalho do Instituto, eu quero convidar a Denise Blaques, ela é diretora institucional, para falar com a gente via Skype nessa noite. Denise, boa noite, bem-vinda! Boa noite, quero agradecer o convite em nome do Instituto Lado a Lado, é um prazer estar com vocês aqui hoje. É um prazer enorme receber você e conta um pouquinho para o Brasil que está super interessado, que trabalho é esse lindo que vocês fazem, Denise?
Então, o Instituto Lado a Lado pela Vida é uma organização da sociedade civil, fundada em 2008, e nós trabalhamos com as duas principais causas de morte, que é o câncer, as doenças cardiovasculares, e temos também a saúde do homem, né? E em 2011 nós lançamos a campanha Novembro Azul, e naquela época quase nem se falava sobre saúde do homem, Exato. né? Assim, quando a gente começou a trabalhar as campanhas, às vezes nas ações que eram presenciais, os homens nem queriam chegar perto, não queriam nem saber de pegar um folheto para falar sobre prevenção. Então, hoje, para nós, é um grande orgulho ver que a campanha Novembro Azul ela está no Brasil todo, em ação, com ações em todos os estados, tem muito engajamento, porque o nosso foco de trabalho é levar informação de qualidade para os homens, para as mulheres e em todos os ciclos de vida, né, que a pessoa passa com relação à prevenção e diagnóstico precoce de doenças. Graças a Deus. Então quer dizer que foram vocês os responsáveis para colorir aí o nosso Novembro de Azul, Denise. Olha que maravilha, isso é muito bom saber, viu? Agora você falou uma coisa interessante, eu estou aqui com o Dr. Otávio, médico urologista, e é interessante, Denise, e até eu vou pedir para o doutor entrar nesse bate-papo também, porque geralmente é a mãe que marca o exame do filho, é a mulher que marca o exame do esposo aí, porque geralmente o homem, ele tinha vergonha, tabu, é meio relaxado para marcar o exame, a mulher sempre deu um baile aí no cuidar da saúde em relação aos homens. Agora, isso está mudando, Denise? Você percebe o Instituto aí está fazendo essa diferença na vida dos homens, Denise? Olha, depois de todos esses anos de trabalho, né, e a cada ano a campanha estando maior e com mais engajamento, a gente vem percebendo que assim tem acontecido uma mudança, né? Uma coisa que a gente insiste muito é que o homem ele tem que assumir um protagonismo na saúde, né? É claro que a mulher ajuda muito, cuida, mas o homem ele tem que ser responsável por isso, né? Tanto é que esse ano o mote da nossa campanha é Seja Homem, Se Cuide, né? Para estimular esse protagonismo, para ele ver que saúde também é coisa de homem, né? E ele pode se cuidar, fazer os exames dele, fazer o exercício físico, se informar, né? Isso é importantíssimo. Mas a campanha também continua conversando com as mulheres, porque elas têm um papel muito grande na saúde da família toda, mas a mensagem é para o homem. Ele tem que ser protagonista da saúde. Eu estou aqui com o doutor Otávio. Doutor, a Denise falando assim que o protagonismo do homem, enfim, mas ainda existe muito preconceito, muitas piadinhas, muitos tabus, assim, e por causa desses benditos preconceitos e tabus, muitos homens estão perdendo a vida, né, doutor? É verdade. Eu acho que é o que a Denise falou também. Isso tem mudado bastante. A gente presencia isso no consultório, no dia a dia. Os homens têm procurado mais se cuidar, têm realizado os exames, tem as piadinhas, isso aí atrapalha realmente um pouquinho, mas eu vejo que isso ao longo dos anos a gente vai conseguir acabar com esse tabu. Se Deus quiser. Ô Denise, então, e as pessoas podem conhecer, como é que tem que fazer? Estamos aí em tempo de pandemia, enfim, como é que as pessoas podem entrar em contato, pode conversar, tem uma equipe que atende? Conta pra gente os bastidores aí, Denise. Então, na verdade, assim, o trabalho do Instituto, ele é focado em informação, né? Então, nós temos um portal que é riquíssimo de informações sobre saúde e como nós estamos falando da saúde do homem aqui, nós temos muitos materiais, vídeos, entrevistas, então é um portal que é de fácil acesso. E esse ano, né, por conta da pandemia, todas as ações da campanha, elas foram online, né, foram digital. Então nós usamos as redes sociais, fizemos várias lives, muita interação
para as pessoas poderem ter acesso à informação. Agora, a gente tem recebido, né, lá no Instituto, muitas ligações também, né? Muitos homens entram em contato com dúvidas assim: olha, eu vi na TV a campanha, eu tenho 40 anos, será que já está na hora de eu começar a pensar em fazer o exame? Muitas pessoas procurando orientação sobre como conseguir fazer o exame, né? Então a gente orienta se ele tem um plano de saúde, o que ele tem que fazer, se ele utiliza o SUS, por onde que ele tem que entrar, né? De ir num posto de saúde, conversar com um clínico geral, contar a história, o que ele está sentindo, para que ele tenha um encaminhamento. Então, assim, os nossos bastidores, assim, no mês de novembro, é uma loucura, porque as pessoas realmente criaram esse engajamento e essa curiosidade, essa necessidade de saber como eu faço para me cuidar. Então a gente tem ficado bem assim feliz, como o doutor Otávio falou, de que isso está mudando, né? E tem que mudar mesmo, porque todo mundo tem que se preocupar com a saúde, e o homem também. Maravilha, só para lembrar que é o www.ladoaladopela.vida.org.br. Você está aqui, está passando embaixo aí para você copiar. E tem o Instagram que é o @Instituto LAL, lado a lado, viu? Denise, minha querida, olha, muitíssimo obrigado. Está valendo a dica que não termina só em novembro. Esse foi o alerta, mas continua a luta, né, Denise? Continua, com certeza. A gente costuma falar que a campanha Novembro Azul é de novembro a Novembro Azul. É o ano todo, porque a saúde tem que ser cuidada no dia a dia, né? Então essa é a nossa mensagem. Seja homem, se cuide, porque tem que realizar os seus sonhos, né? Mas com saúde. Obrigado, Denise. Um beijo no coração, que Deus te abençoe, parabéns aí pelo trabalho, viu? Muito obrigado. E pode contar com a Rede Aparecida de Comunicação aí para outras informações, viu, gente? Então, o que a gente começa a fazer agora para nos prevenir? A prevenção agora. Como fazer para que o câncer de próstata não apareça aí no nosso organismo, doutor? Na verdade, assim, o câncer de próstata, infelizmente, ainda não tem alguma prevenção específica, né? O que nós utilizamos hoje é o diagnóstico precoce através dos exames anuais. Mas como qualquer tipo de câncer, a gente orienta a diminuir a obesidade, fazer exercícios físicos. Dieta, portanto, é fundamental. Uma dieta, atividade física, porque você pode diminuir o risco de câncer de próstata e outros tipos de câncer. Tá, então a dieta é fundamental. Dieta. E exercício, eu posso fazer exercício? Eu tenho que fazer? É importante, né? Sempre é importante para você perder peso, porque a obesidade também é um fator de risco para o câncer de próstata. Agora, doutor, de quanto em quanto tempo é necessário uma visita a um urologista? Então, nós recomendamos, a Sociedade Brasileira de Urologia fala que aqueles pacientes que têm histórico familiar ou da raça negra, que têm os fatores de risco, iniciar já os exames anuais a partir dos 45 anos de idade, e aqueles pacientes que não têm fator de risco algum, inicia-se a realização dos exames a partir dos 50 anos. Ô doutor, ou seja, a pessoa foi lá, fez o exame e detectou que o câncer está lá na próstata ainda. É um tipo de tratamento. E se de repente já saiu da próstata, já virou metástase, qual é a linha de tratamento? Normalmente assim, o câncer de próstata, o tratamento do câncer de próstata é bem individualizado caso a caso. Lógico que vai depender do estágio da doença. Quanto mais precoce, você pode submeter o paciente a uma cirurgia ou uma radioterapia, por exemplo. Existe até conduta conservadora em não operar o paciente, em alguns casos selecionados. Mas em casos mais avançados, que o paciente já encontra com metástase, normalmente você indica hormonioterapia e quimioterapia. Ok, que maravilha, gente. O telefone está tocando, 0300 210 1210. Alô, boa noite! Boa noite, dona Lourdes! Boa noite! Que Deus abençoe a senhora. A senhora está falando da onde, dona Lourdes? Eu estou falando de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, que maravilha, seja muito bem-vinda. Ô, dona Lourdes, está se cuidando? A senhora está se cuidando? Eu cuido. Ah, pelo amor de Deus, hein? Eu cuido de mim e do meu marido. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, dona Lourdes. Primeiro, né, a benção, né? Que Deus abençoe, viu? Eu queria fazer uma pergunta. Meu marido tem 85 anos. Opa. E ele já fez as pás de próstata há uns 10 anos atrás.
Mas agora ele está com a próstata muito crescida, assim, no exame, né? O médico falou, e o médico não opera ele. E ele tem também um tumor no pâncreas, de steatite. Um tumor, o médico disse que não é maligno, mas ele fica fazendo xixi sem parar, ele não consegue segurar a urina, sabe? A gente não pode nem sair. Entendi. E eu queria saber por que o médico não opera ele. Tá. Dona Lourdes, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe a senhora, um beijo no coração e saúde para o seu esposo, viu, com 85 anos. Muito obrigado. Fez a pergunta e pode ouvir aí pela televisão com muito carinho. Deus abençoe, viu? Doutor, 85 anos, tem um problema no pâncreas, uma pancreatite talvez, não é tumor, mas aí uma incontinência que não consegue segurar. Como é que a gente pode ajudar aí o esposo da Dona Lourdes? Primeiramente, ele precisa ser avaliado, passar com um colega, com um médico urologista, para avaliar a gravidade dos sintomas, né? Ele já está tendo sintomas de perdas urinárias, né? E isso pode ser sim um sintoma de hiperplasia prostática benigna. Porque a primeira coisa que a gente faz normalmente é tentar tratamento medicamentoso. Existem medicamentos para melhorar a qualidade de vida do paciente. Agora, quando o paciente não melhora clinicamente, a gente indica procedimento cirúrgico. Ou seja, existe um limite de idade para operar ou não? Na verdade, não existe um limite de idade. Vai depender do tipo da doença, lógico, claro, mas isso depende da condição clínica do paciente. Entendi. Se o paciente tiver condição clínica para ser submetido a uma cirurgia e necessidade, óbvio, para realizar essa cirurgia, não tem problema algum. Mas é lógico que cada caso é individualizado. Entendi. Dona Lourdes, não desista não, viu? Continue o tratamento aí, leva no médico, leva no outro também, para de repente outras vozes, é importante, viu? Doutor, além das perguntas pelo telefone, as pessoas interagindo, tem umas perguntas também pelo WhatsApp. A gente agradece cada participação, viu? Pode soltar aí, diretor, pode soltar. Doutor Marcelo Maciel, tá de Petrópolis, Rio de Janeiro. Obrigado, Marcelo, que Deus te abençoe. Olá, boa noite a todos. Há contraindicação em fazer uma nova biópsia quando se está com o PSA alto, mas a primeira biópsia deu negativo? Pergunta o Marcelo, doutor. Não há contraindicação. Às vezes a gente é necessário realmente repetir a biópsia, tá? Lógico, hoje quando você suspeita de alguma alteração no PSA, o PSA está alterado, você realiza uma biópsia, ela dá negativa, você pode até repetir a biópsia, não tem contraindicação alguma. Mas hoje nós dispomos de um exame bem recente, que é a ressonância nuclear magnética multiparamétrica, que pode levar a evidenciar uma lesão suspeita e aí sim você poderia repetir essa biópsia. Então eu acho que é melhor discutir com um urologista a possibilidade de realização desse exame. E antes de repetir a biópsia. Desculpa, doutor. O Gabriel Ferraz de Ourinho. Obrigado, Gabriel. Boa noite para você. Bem-vindo, Gabriel. Hoje o tema está importante para todos os homens brasileiros. Olha que importante, viu, Gabriel? E minha pergunta é, uma pessoa que já teve câncer de próstata e foi tratado com radioterapia, pode operar se o caso voltar? Pergunta o Gabriel, doutor. Sim. É factível a cirurgia, é uma cirurgia desafiadora, porque o tecido ele está todo comprometido, todos os tecidos da região da próstata, bexiga, o tecido ele fica friável, é uma cirurgia bem complicada, mas é factível para aqueles pacientes que têm experiência em fazer esse tipo de cirurgia. Mas existe essa possibilidade sim. Doutor, o Basílio, né, de Juiz de Fora, obrigado Basílio, boa noite, bem-vindo, viu? Ele gostaria de saber o que quer dizer calcificação interna da próstata, pergunta o Basílio Olímpio de Juiz de Fora, doutor. A calcificação interna da próstata é um achado em exame ultrassonográfico que não tem significância clínica nenhuma. São calcificações na região da glândula interna da próstata, porém o paciente não apresenta sintoma algum. E o Maurício também, doutor, está perguntando assim, boa noite, Frei, boa noite, doutor, e toda a equipe do Saúde e Fé. Em homens com mais de 60 anos, é possível fazer cirurgia para remoção do tumor quando for diagnosticado o mesmo? É o Maurício Fernandes de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, doutor. Sim, é factível. Isso, lógico, vai depender da condição clínica do paciente. Se eu for um paciente rígido, né, um paciente forte, sem muitas comorbidades, muitas doenças, como doenças cardiovasculares, se ele tiver condição clínica, sim, é factível. Lógico que a gente, quando o caso é mais agressivo, a gente prefere a realização de procedimentos cirúrgicos, sim. Mas isso vai depender do caso do paciente, se ele tem condição clínica ou não. E o Rodrigo Souza de Votorantim. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, bem-vindo, campeão. Ele gostaria de saber se esse câncer abala o sistema nervoso. Pergunta o nosso amigo Rodrigo, doutor.
Não, na verdade, o câncer de próstata, ele pode dar metástase cerebral em fases mais avançadas, então ele pode acometer o sistema nervoso central, né, em casos bem avançados. Doutor, então estamos aí encerrando, segunda-feira termina o mês de novembro. O mês termina, mas a campanha continua, como disse a Denise antes, é de novembro a novembro. Então, como médico urologista, assim, né? Eu gostaria que o senhor desse aquela mensagem para todos os homens que estão agora acompanhando, que de repente têm os seus netinhos ou seus filhinhos pequenos, que querem brincar, rolar no tapete, brincar, tudo mais assim, esperar pandemia passar para brincar ainda mais, enfim, a mensagem para aquele homem que ainda está com aquela piadinha, com aquele preconceito na cabeça, está deixando de fazer os exames necessários para prevenir, para ter qualidade de vida, para viver longamente. Então, a mensagem de um profissional no coração dos homens agora, doutor. Eu acho que todo paciente acima de 45 anos de idade, ele deve sim procurar o urologista anualmente para cuidar da sua saúde, não é só câncer de próstata, existem outras doenças. E também falo e convoco as mulheres também, que às vezes as mulheres é que levam o paciente ao nosso encontro. Então, assim, a toda a população masculina, sabendo da importância da doença, o exame é indolor, eu oriento a procurar sempre o urologista anualmente. Tá vendo, gente? Essa é a mensagem hoje nesse programa que está trazendo para você, né? Aquilo que eu disse, eu gosto de reforçar um pouquinho mais. Ou seja, a vida é bonita demais. Já temos, assim, essas ameaças pandêmicas que estão por aí, viu, gente? E a gente está vivendo essa realidade que a gente precisa se cuidar mais e melhor. Então, é tão bonito quando você vê, assim, um pai brincando com o seu filho. Eu quero fazer uma campanha para você, adolescente, que tem o teu pai lá na faixa dos 45, 50 anos. Pergunta para o teu avô: pai, o senhor já foi no urologista? Pai, o senhor já fez o PSE? Pai, o senhor já fez o exame do toque, né? Então, dê esse toque pro teu pai, viu? Dê esse toque pro teu pai, cobre dele, viu? Faça essa campanha que começa dentro de casa. Isso salva vidas. E você que tem os seus 45, 50 anos ou mais, então procure, deixe de lado o preconceito, deixe de lado essas piadinhas e vai buscar ajuda. Porque isso, minha gente, como disse o doutor Otávio aqui, é silencioso e quando se vê, de repente já não tem mais recurso. Não deixe isso acontecer. Não tire, né, sonhos e projetos de vida quando você pode fazer a sua parte, viu? Tivemos o prazer hoje de conversar com o doutor Otávio Berti, nosso médico urologista. Quem quiser entrar em contato aqui, gente, tem o Instagram, que é o DR de doutor Octávio Berti com 2 T's, né? E o telefone é 12 3632 0022. 3632 0022. Vale a pena fazer uma ligação no Instagram, seguir, tem postagens maravilhosas lá, esse alerta.